professora Cláudia e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo a grandeza mol. Então, o enunciado fala que você tem um copo de água convencional com 250 mililitros. Qual é o número de mols de moléculas de água nessa amostra? E ele dá algumas informações. A massa atômica do hidrogênio, do oxigênio, em gramas por mol, e a densidade da água, que é 1 grama por ml. Então, vamos começar a descobrir como transformar 250 mililitros para gramas. Então, como a densidade é 1 grama para 1 ml e a amostra tem 250 ml, então vamos descobrir a massa em gramas. Multiplicando em cruz, a gente vai ter 250 gramas de água nessa amostra. Tá? Agora, como que a gente descobre quantos mols de moléculas de água nós temos aqui? Então, a gente sabe que 1 mol de qualquer molécula, ela está diretamente relacionada à massa molecular dessa substância em gramas. Então, a gente precisa descobrir a massa molecular da água. Como ele nos deu as informações aqui das massas atômicas em grama por mol, basta você somar todas essas massas. Então, como a fórmula da água é H2O, nós temos 2 hidrogênios. Cada hidrogênio é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Mais 1 oxigênio. Então, são mais 16 gramas. Então, nós vamos ter aqui 18 gramas por mol. Essa é a massa molar da água. Então, 1 mol de moléculas de água tem 18 gramas. O nosso copo ali de água, a nossa amostra, tem 250 gramas, ó. Então, nós vamos ter aqui N mols. Vamos multiplicar em cruz. 18 vezes N igual 250 vezes 1. Como a gente quer calcular o valor de N, nós vamos dividir os dois lados por 18. Então, se eu dividir aqui por 18, ó, vai dar 1. E aqui vai ficar 250 dividido por 18. Então, fazendo essa conta, vai dar 13,89 mols de moléculas de água. Certo? Agora, com aqueles resultados que a gente acabou de calcular, a gente pode resolver os itens B e D. Então, ele quer saber o número de mols de átomos, tá? Então, pensa na molécula. Uma molécula só de ácido sulfúrico, ó, tem quantos átomos? Aqui tem 2 hidrogênios, mais 1 enxofre, mais 4 oxigênios. Então, nós temos 7 átomos, certo? Se nós tivéssemos 1 mol de moléculas, nós teríamos 7 mols de átomos, certo? Proporcional. Só que nós temos 2 mols de moléculas, que a gente calculou no item A. Então, nós vamos ter 2 vezes 7, 14 mols de átomos. Então, aqui é o item B, certo? Agora, no item D, ele quer saber qual é o número de átomos. Então, ó, nós sabemos que 1 mol corresponde a 6 vezes 10 a 23. Sempre, 1 mol é 6 vezes 10 a 23. Como a gente vai calcular átomos, então 1 mol de átomos, 6 vezes 10 a 23 átomos. Nós temos 14 mols de átomos, então 14 mols de átomos vai dar X. Então, a gente vai fazer aqui a multiplicação em cruz. X vezes 1, X. 14 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Então, você vai fazer lá, ó, 14 vezes 6, 6 vezes 4, 24 vão 2, 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. Então, você tem aqui 84 vezes 10 a 23
átomos, tá? Você pode transformar esse número em notação científica, ó. 84 é a mesma coisa que 8,4 vezes 10. Como você tem ali, ó, 10 elevado a 23 multiplicando, você vai conservar a base 10 e vai somar os expoentes. Então, você vai ter 24 aqui. E aqui, 8,4 vezes 10 a 24 átomos, tá? O próximo exercício é o seguinte. A gente tem uma amostra de sulfato de alumínio com 171 gramas. O exercício pede qual é o número de íons alumínio e sulfato nessa amostra. Então, eu não tenho a fórmula do sulfato de alumínio, mas eu tenho aqui os íons que ele forneceu pra gente, ó. Então, você vai descobrir a fórmula desse sal. Basta cruzar as cargas. Então, ó, Al2, SO4, entre parênteses, 3, certo? O que a gente sabe? A gente sabe que 1 mol de fórmulas de sulfato de alumínio corresponde à massa molar em gramas, tá? Mas qual é a massa molar do sulfato de alumínio? Então, para calcular essa massa, você vai fazer 2 vezes 27, que é a massa do alumínio. O enxofre que é 1, mas aqui você tem 3. Então, 3 vezes 32. E o oxigênio, 4 vezes 3, 12 vezes 16. Somando tudo, dá 342 gramas por mol. Então, aqui, ó, nós temos 342 gramas de sulfato de alumínio para cada mol. Como a nossa amostra tem 171 gramas, nós temos N mols. Então, aqui, multiplicando em cruz, ó, temos 342 vezes N igual a 171. Então, N é igual, eu vou dividir os dois lados por 342. Então, vai dar 171 dividido por 342, que é a metade, né? Meio mol. Então, esse número é metade desse e N vai ser metade desse, certo? Então, a gente tem meio mol de sulfato de alumínio. Então, veja, ó. Ele quer saber qual é o número de íons que nós temos. Então, meio mol vai dar a metade de tudo isso aqui. Porque se eu tivesse, ó, 1 mol, eu vou ter 2 mols desse aqui e vou ter 3 desse aqui. Como eu tenho meio mol, eu vou ter a metade de tudo. Então, eu vou ter meio de 2, 1 mol de íons alumínio. E eu vou ter meio, a metade de 3. Então, 1,5 mol de íons sulfato, certo? Espero que tenham aproveitado a aula. Se gostaram, inscrevam-se no canal, compartilhem com os amigos e se precisarem de mais ajuda, consultem as playlists, lá deve ter algum assunto que vai ajudar vocês. Tchau, tchau!